Ouvi a voz dela antes mesmo de girar a chave na fechadura. Aquele tom fingido, tão doce quanto mel envelhecido, que ela usava para encantar quem quer que cruzasse seu caminho. Meu coração saltou no peito, uma mistura de pressentimento e medo que me paralisou por um instante. Abri a porta devagar, com o máximo de discrição, e o que vi me deixou imóvel, a bolsa ainda pendurada no ombro e as pernas trêmulas como folhas ao vento. Vanessa estava no centro da minha sala, no coração do meu lar, gesticulando com suas unhas longas e vermelhas para um homem de terno que eu nunca vira antes. Ela apontava para o pé direito alto, para as janelas francesas que Fernando e eu escolhemos com tanto cuidado, tijolo a tijolo, e para a lareira que construímos com nossas próprias mãos. Falava da minha casa como se fosse dela, como se eu nunca tivesse existido ali. O homem de terno anotava algo em seu tablet, acenando com a cabeça enquanto ela dizia: 12 milhões. Mas dá para negociar, dependendo da urgência do comprador. 12 milhões. O valor que um corretor avaliara há 3 anos, quando pensei em vender após a morte de Fernando. Mas eu não vendi. Essa casa era tudo o que restava dele, de nós, de 42 anos de um casamento cheio de risos e sonhos. Minha garganta se fechou e eu quis gritar, mas meus pés pareciam fundidos ao chão. Quanto tempo eles estavam ali? Quantas pessoas ela já trouxera? Será que Roberto sabia? A proprietária é idosa e está pensando em se mudar para algo menor e mais prático. Ouvia dizer, e a palavra idosa saiu de seus lábios como um insulto, algo vergonhoso. Nesse momento, algo dentro de mim se partiu, ou talvez se recompusesse. Dei um passo à frente e outro, até que eles me viram. Vanessa arregalou os olhos por um breve instante antes de forçar aquele sorriso falso. Ágata, que susto! Não ouvi você chegar, disse ela, como se tudo fosse normal. Esse é o engenheiro Silva. Ele lida com imóveis de alto padrão. Estava mostrando a ele como a casa é linda. Achei que você não se importaria. Você achou que eu não me importaria? Minha voz saiu firme, mais do que eu esperava. De você tentar vender minha casa sem me consultar? O engenheiro recuou, visivelmente desconfortável, enquanto Vanessa soltava uma risada nervosa, aquela que ela usava para encobrir mentiras. Ágata, não seja dramática, rebateu ela, encolhendo os ombros como se eu fosse uma criança birrenta. É só uma conversa preliminar. Ele estava no bairro e eu pensei que não custava nada. Você mesma diz que a casa é grande demais para você sozinha. Mas eu nunca dissera isso. Engoli em seco, apertando a alça da bolsa até os nós dos dedos ficarem brancos. Acho melhor o senhor ir embora, falei para o engenheiro, ignorando-a completamente. Minha casa não está à venda, e se minha nora disse o contrário, ela mentiu. Ele saiu depressa, murmurando desculpas, e ficamos só nós duas na sala. O silêncio era opressivo, um peso que ecoava no meu peito. Vanessa me encarou, e pela primeira vez em 2 anos, a máscara caiu. Não havia mais sorrisos ou vozes doces, só desprezo. Você é patética, Ágata. Essa casa vale uma fortuna, e você aqui sozinha, arrastando-se como um fantasma. Você já viveu sua vida. Agora é a nossa vez, a do Roberto e a minha. Nós merecemos aproveitar enquanto somos jovens. Subi para o meu quarto devagar, as mãos tremendo. Peguei o celular e pensei em ligar para Roberto, mas o que eu diria? Que sua esposa estava tentando me arrancar da minha própria casa? Ele acreditaria? Nos últimos 2 anos, sempre que eu tentava falar, ele me via como uma velha ranzinza, incapaz de aceitar a mulher que amava. Olhei ao redor do quarto, onde tudo contava uma história. A cômoda que restaurei com Fernando, o espelho de nosso casamento,
as fotografias de uma vida inteira. Quando eu me tornei invisível para o meu próprio filho, abri a caixa de documentos e confirmei. A casa era minha, só minha. Fernando me deixara tudo, e ninguém poderia tirar isso. Ouvi a porta se abrir lá embaixo. Roberto chegara, animado com uma entrevista de emprego. Vanessa desceu correndo e ouvi seus sussurros, provavelmente distorcendo o que acontecera. Desci alguns minutos depois, o rosto lavado e a expressão neutra. No jantar, ela serviu porções generosas para si e para ele, e uma migalha para mim, como sempre. Vamos conversar sobre isso, Agatha, disse ela, séria. A casa é cara demais para você manter sozinha. Se vendêssemos, você poderia viver tranquila. A casa é minha, respondi, e eu não quero vendê-la. Roberto se remexeu, desconfortável. Mãe, a Vanessa só pensa no seu bem-estar. Mas eu ri, sem graça. Bem-estar? Essa casa é nossas memórias, Roberto. Como pode querer se livrar delas? Levei o prato pela metade para o quarto e deitei na cama, olhando para o teto que pintamos juntos. Pela primeira vez em anos, senti raiva. Uma raiva que me acordava, me fazia agir. Peguei o telefone e disquei para Ricardo, o advogado e amigo de Fernando. Alô, Ricardo? Desculpe ligar tarde, mas preciso de ajuda urgente. Preciso de um advogado. A minha voz fraquejou na última palavra e eu odiei-me por isso. Odiei parecer fraca, vulnerável. Mas era exatamente assim que me sentia. Do outro lado da linha, instalou-se uma breve pausa. Pode falar, Agatha. Estou aqui. Então, eu contei tudo. Cada detalhe que se tinha acumulado ao longo dos últimos 2 anos. Contei como o Roberto aparecera, dizendo que precisava de ficar apenas por um tempo, depois de perder o emprego. Como a Vanessa se mudara com ele, sem sequer me perguntar se eu concordava. Descrevi como, aos poucos, ela fora assumindo o controlo da casa, reorganizando os móveis, mudando os objetos de lugar, tomando decisões que não lhe competiam. Falei de como eu era sempre a última a ser servida à mesa, de como as minhas coisas desapareciam misteriosamente, de como me tornara um fantasma na minha própria vida. E por fim contei sobre o corretor, sobre a forma como a Vanessa mostrara a minha casa como se fosse dela, sobre a ameaça velada de que um dia eu já não teria condições de decidir mais nada. Quando terminei, o Ricardo permaneceu em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz estava séria, carregada de uma preocupação palpável. Agatha, isso é grave, muito grave. O que ela está a fazer pode configurar vários crimes, tentativa de apropriação indevida, talvez até preparação para fraude documental. E essa menção sobre você não ter condições de decidir, ela pode estar a planear declará-la incapaz. O meu estômago contraiu-se. Ouvir aquelas palavras em voz alta, proferidas por um advogado, tornava tudo mais real, mais assustador. Mas ela não pode fazer isso, pode? Eu sou perfeitamente capaz. Tenho 68 anos, não 88. A minha mente funciona perfeitamente bem. Claro que funciona, mas pessoas mal intencionadas encontram formas, Agatha. Falsificam relatórios médicos, inventam situações, manipulam familiares para testemunharem a favor delas. E o Roberto? Ele defenderia você se isso acontecesse? Silêncio. Eu sabia a resposta, e o Ricardo também. O Roberto estava tão enfeitiçado pela Vanessa que provavelmente assinaria qualquer papel que ela lhe pusesse à frente. O que eu faço, Ricardo? Como é que eu paro isto? Primeiro, precisamos de provas. Tudo o que me contou é preocupante, mas é a sua palavra contra a dela. Precisamos de documentar o comportamento dela, as tentativas de venda,
qualquer movimento suspeito. Você tem acesso aos documentos da casa? Aos seus documentos pessoais? Sim, estão todos guardados no meu closet. Verifiquei ainda hoje. Ótimo. Mantenha-os assim. E Agatha, comece a prestar atenção a tudo. A que horas ela sai, o que faz, com quem fala. Se ela está a tramar algo maior, vai deixar rastros. Elas deixam sempre. Concordei, mas uma parte de mim sentia-se suja ao fazer aquilo. Espiar, investigar. Não fora assim que me tinham educado. O Fernando dizia sempre que eu era boa demais, que confiava demais nas pessoas. Talvez ele tivesse razão, e talvez estivesse na hora de mudar. Passo por aí amanhã de manhã, disse o Ricardo. Precisamos de conversar pessoalmente, ver o que podemos fazer. E Agatha, não a confronte. Ainda não. Se ela perceber que você desconfia, pode acelerar os planos. Finja que está tudo normal. Fingir. Teria de fingir que não sabia de nada. Teria de sorrir para a mulher que estava a tentar roubar-me. A ideia provocava-me náuseas, mas eu concordei. Desliguei o telefone e fiquei deitada no escuro durante horas, incapaz de dormir. Cada ruído na casa fazia-me sobressaltar. Seria a Vanessa a mexer nos meus documentos? Seria o Roberto à procura de algo para ela? Eu vivia naquela casa há mais de 30 anos e nunca me sentira insegura ali. Até agora. Quando o sol começou a raiar, levantei-me e fui para a cozinha. Precisava de café. Precisava de normalidade, mesmo que fosse falsa. A Vanessa e o Roberto ainda dormiam. Acordavam sempre tarde, visto que nenhum dos dois trabalhava, o que me garantia algumas horas de paz. Preparei o café, fiz umas torradas e sentei-me na varanda virada para o jardim. O Fernando tinha plantado jacarandás ali e nesta época do ano estavam cobertos de flores roxas. Ele dizia que os plantara para mim, porque roxo era a minha cor favorita. Fechei os olhos e tentei sentir a sua presença, a sua força, a sua certeza. O que farias, meu amor? Sussurrei para o vento. Como me protegerias disto? Mas o Fernando já não estava ali, e eu teria de me proteger sozinha. O Ricardo chegou às 10 da manhã, pontual como sempre. A Vanessa e o Roberto ainda estavam no quarto. Ele entrou, abraçou-me com força, e eu quase desmoronei ali mesmo. Fazia tanto tempo que ninguém me abraçava de verdade, com um afeto genuíno, sem qualquer interesse oculto. Onde estão eles? Perguntou ele em voz baixa. A dormir. Acordam tarde. Sentamo-nos na sala, a mesma sala onde a Vanessa, no dia anterior, mostrara a minha casa ao corretor. O Ricardo tirou uma pasta da mala e começou a fazer-me perguntas. Muitas perguntas. Sobre o Roberto, sobre a Vanessa, sobre a situação financeira deles, sobre o que eu sabia da vida dela antes de se mudar para cá. E foi então que percebi. Eu não sabia nada, absolutamente nada. A Vanessa surgira na vida do Roberto há 3 anos, e 6 meses depois, já viviam juntos aqui. Dizia que era designer de interiores, mas eu nunca a vira trabalhar. Dizia que a família era de Curitiba, mas nunca os conheci. Dizia que estudara numa universidade privada, mas nunca mostrou um diploma. Está a ver o problema? Disse o Ricardo, observando a minha expressão. Você não sabe quem é esta mulher que vive na sua casa, que influencia o seu filho e que está a tentar assumir o controle dos seus bens. Senti-me uma idiota. Como pude ser tão ingênua? Como deixei uma estranha entrar assim na minha vida, sem fazer uma única pergunta? Vou contratar um investigador, anunciou o Ricardo. Alguém de confiança. Vamos descobrir quem é realmente a Vanessa. O que ela fez antes de aparecer aqui, se tem antecedentes. E enquanto isso, mantenha-se atenta. Anote tudo o que ela fizer de suspeito.
todas as conversas estranhas, todos os comportamentos que a incomodarem. Afinal, já parou para pensar em quantas pessoas conhecemos realmente? Quantas vivem ao nosso lado como completos estranhos? Passamos mais uma hora a conversar, a traçar um plano. Quando ouvimos movimento no andar de cima, o Ricardo levantou-se para ir embora. Lembre-se, haja com normalidade. Não a deixe perceber nada. Mas como podia eu agir com normalidade quando o meu mundo inteiro estava a desmoronar? Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu sorria para a Vanessa ao pequeno almoço. Aceitava quando ela reorganizava as minhas coisas. Fingia não me importar quando ela e o Roberto faziam planos que não me incluíam. Mas, por dentro, eu estava em alerta máximo, a observar, a anotar, à procura de pistas, e então, numa quinta-feira à noite, encontrei. A Vanessa e o Roberto tinham saído para jantar. Só os dois, claro. Eu ficara em casa, supostamente a ver televisão, mas assim que vi o carro a sair da garagem, subi a correr para o quarto deles. O meu coração batia tão forte que pensei que ia desmaiar. Eu nunca tinha mexido nas coisas de ninguém. Nunca invadira a privacidade de alguém daquela forma. Mas aquela mulher estava a tentar roubar-me e eu precisava de saber o que ela planeava. O quarto estava, como sempre, desarrumado. Roupas espalhadas, maquilhagem sobre a cômoda, um copo de água com marcas de batom na mesa de cabeceira. Comecei pela cômoda, abrindo as gavetas com cuidado, tentando deixar tudo exatamente como estava. Lingerie cara, roupas de marca, tudo muito acima do padrão de quem supostamente não tinha emprego. Depois, fui ao closet. Mais roupas, sapatos, malas e lá no fundo, debaixo de uma pilha de caixas de sapatos, uma pasta castanha. Peguei nela com as mãos a tremer. Dentro havia papéis, muitos papéis. E o que li fez o meu sangue gelar. Faturas, extratos de cartões de crédito. Todos em nome de Vanessa Cristina Medeiros, um apelido que eu nem sabia que ela tinha. Estavam todos em atraso. E não era pouco dinheiro. Era uma fortuna. 20, 30, 40 mil em cada cartão. Somando tudo. Meu Deus, devia passar dos 200 mil reais em dívidas. A Vanessa estava falida. Completamente falida. E vivia de graça na minha casa enquanto acumulava mais dívidas. Mas não era só isso. Havia e-mails impressos. Li um, depois outro, e senti uma vontade imensa de vomitar. Eram trocas de mensagens entre a Vanessa e um advogado. Não o Ricardo. Outro. Alguém que eu não conhecia. Discutiam estratégias para agilizar o processo de curatela e obter documentação médica que comprove senilidade progressiva. Senilidade. Ela queria declarar-me senil. Havia um e-mail específico que me fez sentar no chão, com as pernas a fraquejar. Preciso que isto seja rápido. A velha está me pôs a começar a desconfiar e pode dificultar as coisas. Assim que eu conseguir a procuração, vendo a casa e saio do país antes que alguém perceba. O noivo já está pronto para assinar o que for preciso. Ele não entende nada de documentos mesmo. O noivo. O Roberto, meu filho. Ela chamava-lhe noivo e dizia que ele era estúpido o suficiente para assinar qualquer coisa. As minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei os papéis. Fotografei tudo com o meu telemóvel. Cada página, cada e-mail, cada fatura em atraso. Depois, voltei a colocar tudo no lugar, exatamente como estava, e desci as escadas a correr. Tranquei-me no meu quarto e liguei ao Ricardo. Encontrei. Foi tudo o que consegui dizer antes de desatar a chorar. Encontrei as provas. Ricardo, ela vai declarar-me incapaz e vender a minha casa. E o Roberto? Meu Deus, o Roberto não faz a menor ideia. O Ricardo pediu-me que respirasse fundo, que me acalmasse,
e depois que lhe enviasse todas as fotografias. Esperei enquanto ele analisava. O silêncio do outro lado da linha era pesado, tenso. Agatha, isto é pior do que eu imaginava, disse ele por fim. Essa mulher é perigosa, muito perigosa. Vou contratar o investigador ainda hoje. Precisamos de descobrir se ela já fez isto antes, se tem antecedentes criminais. E você precisa de ter muito cuidado agora. Se ela perceber que você sabe, não sei do que ela é capaz. Eu devia contar ao Roberto. Ele precisa de saber quem é esta mulher. Não. A voz do Ricardo foi firme. Ainda não. Se contar agora, ele vai correr para ela. Ela vai inventar uma desculpa qualquer. E você vai perder a única vantagem que tem: o elemento surpresa. Deixe o investigador trabalhar. Deixe-me reunir tudo. Quando a confrontarmos, será com provas tão sólidas que nem o Roberto poderá negar. Ele tinha razão. Eu sabia que sim, mas a ideia de olhar para o meu filho todos os dias, sabendo que ele estava a ser enganado, manipulado, usado, era quase insuportável. Ouvi o carro a voltar. Eles chegaram. Sussurrei. Tenho de desligar. Força, Agatha. Você é mais forte do que pensa. O Fernando sabia disso. Eu sei disso. Agora, é você que precisa de se lembrar. Desliguei e desci, recompondo a expressão. A Vanessa entrou a rir de algo que o Roberto dissera. Pareciam alegres, despreocupados. Ela viu-me e o riso desvaneceu-se um pouco. Ainda acordada, Agatha, pensei que já estivesse a dormir. Sempre aquele tom, sempre a tratar-me como se eu fosse senil, cansada, prestes a apagar. Como se eu já estivesse com um pé na cova. Estava a ver um filme. Menti. Como foi o jantar? Maravilhoso, disse a Vanessa, passando o braço pela cintura do Roberto. Fomos àquele restaurante novo no Itaim. Caríssimo, mas valeu a pena. Você devia sair mais, Agatha, conhecer lugares, aproveitar a vida enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda dá tempo. Cada frase dela era uma farpa, uma lembrança de que ela me considerava velha, descartável, um obstáculo a ser removido. Talvez o faça, respondi, forçando um sorriso. Inclusive, estava a pensar. Talvez vocês tenham razão sobre a casa. É grande demais para mim, sozinha. Talvez seja mesmo hora de simplificar. Vi os olhos da Vanessa a brilhar. Ela tentou disfarçar, mas não conseguiu por completo. A sério? Está a considerar vender? Estou a considerar, disse eu. E cada palavra custava-me, mas eu precisava de o fazer. Precisava que ela pensasse que estava assim a ganhar, que eu estava a ceder. Não sei, ainda estou a pensar, mas talvez faça mesmo sentido. O Roberto pareceu surpreendido. Mãe, tenha certeza? Pensei que nunca ia querer sair daqui. As coisas mudam, filho. As pessoas mudam. Estou cansada. Olhei diretamente para a Vanessa ao dizer isto. Estou muito cansada. Ela abriu aquele sorriso de predador que avista a presa ferida. Acho que é uma decisão muito sábia, Agatha. Muito madura da sua parte. Nós ajudamos com tudo, não se preocupe. Com a papelada, com os corretores, com a mudança. Não vai precisar de se preocupar com nada. Disso eu não duvidava. Ela faria questão de tratar de tudo, de me afastar completamente do processo, de preparar os papéis que eu assinaria sem entender, procurações que me deixariam sem qualquer controlo. Obrigada, disse eu, e subi para o meu quarto antes que ela visse a raiva nos meus olhos. Nos dias seguintes, o Ricardo agiu rapidamente. Contratou um investigador particular chamado Maurício, um ex-polícia discreto e eficiente, e as suas descobertas foram devastadoras. Vanessa Cristina Medeiros
Tinha um historial longo e sujo. Aplicara golpes semelhantes em pelo menos 3 cidades diferentes: Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. O padrão era sempre o mesmo. Aproximava-se de homens mais velhos ou dos seus filhos, infiltrava-se na família, ganhava confiança e depois começava a manipular para obter acesso a propriedades e dinheiro. Em Belo Horizonte, quase conseguira ficar com a casa de um senhor de 80 anos, mas a filha dele descobrira a tempo e expulsara-a. Em Brasília, fora presa por falsificação de documentos, mas conseguira sair sob fiança e desaparecera. E a pior parte? A Vanessa era casada, legalmente casada com um homem em Curitiba, chamado Jefferson Tavares. O casamento nunca fora anulado. Estaria a cometer bigamia se casasse com o Roberto, e pelo que o investigador descobrira, ela já planeava um casamento rápido no registro civil para oficializar tudo e ter ainda mais direitos sobre os bens da família. Ela é uma golpista profissional, explicou-me o Ricardo quando nos reunimos no seu escritório. Eu dissera ao Roberto e à Vanessa que ia fazer uns exames de rotina. E está a usar o seu filho para chegar até si e a sua casa. Ágata, ela nunca amou o Roberto. Isto tudo para ela é um jogo. No fundo, eu já sabia. Mas ouvir aquelas palavras em voz alta ainda doía. Doía ao pensar em como Roberto ficaria destroçado quando descobrisse a verdade. Doía saber que o meu filho tinha sido usado, manipulado, transformado numa mera ferramenta para um golpe. E agora, o que fazemos? Perguntei. Ricardo inclinou-se para a frente. Agora, agora vamos virar o jogo. Ela pensa que a está a manipular, mas nós vamos fazê-la cair na própria armadilha. Continue a fingir que está a ceder, que pondera vender a casa. Eu trato de arranjar umas câmaras ocultas. Precisamos de vídeo, não apenas de documentos. E então, quando ela fizer a jogada seguinte, quando a levar para assinar uma procuração ou outro documento falso, apanhamo-la em flagrante. E o Roberto? O Roberto vai ter de ver com os próprios olhos, Ágata. Não adianta contarmos nós. Ele só vai acreditar quando vir as provas irrefutáveis. 2 dias depois, Ricardo instalou as câmaras. Eram minúsculas, discretas, espalhadas por toda a casa. Na sala, na cozinha, nos corredores. Havia uma até no quarto de Vanessa e Roberto, oculta dentro de um falso detetor de fumo. Senti-me imunda ao fazer aquilo, mas era um mal necessário. E então, comecei a minha representação. Passei a esquecer-me das coisas de propósito. Deixava uma torneira aberta, repetia a mesma pergunta 2 vezes, confundia as datas. Vanessa notava cada deslize e eu via a satisfação a florescer no seu rosto. Ela estava a adorar assistir à minha suposta decadência mental. Agatha, está tudo bem? Perguntou ela um dia, com uma falsa preocupação na voz. Tem andado muito esquecida. Acho que devia ir a um médico. Acho que tem razão, respondi, forçando uma expressão vaga. Às vezes sinto-me mesmo confusa. Será da idade? Provavelmente, disse ela, depressa demais. Mas não se preocupe, nós cuidamos de si. Aposto que sim, pensei eu. A primeira vez que Vanessa mordeu o uísco a sério foi numa terça-feira chuvosa. Eu estava na cozinha, a fingir que procurava algo que já sabia onde estava, abrindo e fechando armários com uma expressão confusa que tinha ensaiado ao espelho. Ágata, o que procura? Perguntou Vanessa, com aquela paciência forçada de quem fala com uma criança. Não me lembro, murmurei, deixando a minha voz soar fraca, incerta. Vim aqui buscar qualquer coisa, mas esqueci-me do quê. Isto tem me acontecido tantas vezes ultimamente. Vi o brilho nos olhos dela.
pura satisfação. Sente-se aqui, Agatha. Vou preparar-lhe um chá. Ela guiou-me até a cadeira, como se eu fosse frágil, quebradiça, como se eu fosse exatamente aquilo que ela queria que eu fosse. Uma velha senil, fácil de manipular. Sentamo-nos juntas à mesa da cozinha e ela iniciou a conversa que eu sabia que estava para vir. Agatha, tenho pensado muito na sua situação. Em si, a viver sozinha nesta casa enorme, a ter de tratar de tudo, deve ser exaustivo. É mesmo cansativo. Concordei, mexendo o chá lentamente. Às vezes, sinto-me perdida cá dentro. É grande demais. São muitas coisas para me lembrar. Muita responsabilidade. Exatamente. Ela inclinou-se, pegando na minha mão de uma forma que seria maternal se não fosse tão calculada. E é por isso que acho que precisa de ajuda. Ajuda a sério. Não só para as coisas do dia a dia, mas também para as decisões importantes. Que tipo de decisões? Perguntei, fazendo a minha voz soar genuinamente confusa. Decisões sobre a casa, o dinheiro, o seu futuro. Agatha, confia em mim? Olhei-a nos olhos, aqueles olhos frios e calculistas que me tentavam enganar há 2 anos. Confio. Menti. Cuida do Roberto. Cuida de mim. É claro que confio. O sorriso dela alargou-se. Então, queria pedir-lhe uma coisa. Quis desafio. Queria pedir que me passasse uma procuração. Só para o caso de precisar de ajuda com alguma coisa, para eu poder resolver por si. Nada demais. Apenas uma precaução. Assim, não precisa de se preocupar com papelada, com o banco, com nada. Eu trato de tudo. Aí estava. A jogada que Ricardo tinha previsto. Ela queria a procuração. Queria o controlo total sobre a minha vida, os meus bens, a minha casa. Uma procuração? Repeti, como se não entendesse bem o conceito. Isso é importante? É só um documento simples, Agatha. Muitas pessoas fazem-no quando ficam mais velhas. Na verdade, é para a proteger, para garantir que alguém de confiança a possa ajudar se precisar. Se eu precisar. Ou quando ela decidir que eu preciso. Quando lhe for conveniente declarar-me incapaz e fazer o que quiser com as minhas propriedades. Eu não sei. Preciso de pensar. Fiz uma pausa, como se estivesse a ponderar seriamente. Talvez devesse falar primeiro com o Ricardo. Ele é advogado. Pode explicar-me melhor. A menção do nome de Ricardo fez o rosto dela fechar-se por um instante. O Ricardo? Agatha. Ele é muito ocupado. E, além disso, isto é um assunto de família. Não precisa de envolver estranhos. Estranhos? Ricardo, que conhecia a minha família há 30 anos, era um estranho. Mas Vanessa, que tinha surgido do nada há 3 anos, era família. Mas ele podia aconselhar-me? Eu aconselho a Agatha. A sua voz tornou-se mais firme, perdendo um pouco daquela doçura fingida. Olhe, eu até já marquei uma consulta com um notário para amanhã, um amigo que faz atendimento ao domicílio, para facilitar. Ele vem cá, a senhora assina o documento e pronto. Rápido e sem complicações. Um notário que fazia atendimento ao domicílio. Claro. Provavelmente, mais um vigarista do esquema dela. Ou talvez nem fosse notário de verdade, apenas alguém com uma identidade falsa e documentos forjados. Olhei para ela, deixando a minha expressão parecer hesitante, frágil. Se acha que é o melhor? Acho que sim. Confie em mim, Agatha. Eu só quero cuidar de si. Ela não sabia que cada palavra estava a ser gravada, que as câmaras de Ricardo captavam tudo. O seu tom manipulador, as suas mentiras suaves, a sua tentativa de me fazer assinar a minha própria sentença. Naquela noite, assim que Vanessa e Roberto saíram, liguei a Ricardo.
Ela mordeu o isco. Vai trazer um falso notário cá amanhã. Perfeito. A voz de Ricardo estava tensa de excitação. Deixe acontecer, Ágata. Assine o que ela lhe der. Vamos apanhá-la em flagrante com todas as câmaras a gravar. Isso, juntamente com tudo o que já temos, é mais do que suficiente para aprender. E o Roberto? Ele vai estar cá? Não sei. Mas de qualquer forma, ele vai ver as gravações. Vai ter de encarar a verdade. Desliguei e fiquei a olhar pela janela do meu quarto. A chuva continuava a cair, lavando as ruas, mas não a sujidade que se tinha instalado na minha vida. Pensei em Fernando, em como ele me protegeria se estivesse aqui, em como poria Vanessa fora da nossa casa sem hesitar um segundo. Mas Fernando não estava, e eu tinha de ser forte o suficiente por nós os dois. Dá-me força, meu amor, sussurrei para a noite. Ajuda-me a fazer o que é certo, mesmo que doa, principalmente se doer. O dia seguinte foi um dos mais longos da minha vida. Vanessa estava ansiosa, agitada, a verificar o telemóvel a cada 5 minutos. Roberto tinha saído cedo, dizendo que tinha outra entrevista de emprego. Duvidei, mas não comentei. Talvez fosse melhor assim, que ele não estivesse presente para ver aquilo. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Vanessa correu para a porta com um entusiasmo mal disfarçado. Voltou com um homem de uns 50 anos, fato barato, pasta de cabedal falso e um sorriso oleoso que me deu arrepios. Ágata, este é o doutor Mendes. É notário e veio ajudar-nos com a procuração. Doutor Mendes, claro. Doutor de mentira, mas provavelmente. Ele estendeu a mão e eu apertei-a, notando como estava úmida e mole. Dona Ágata, prazer em conhecê-la. A Vanessa explicou-me a situação e trouxe todos os documentos necessários. Vai ser muito rápido, não se preocupe. Todos os documentos necessários. Documentos que ela tinha falsificado, provavelmente usando os meus dados pessoais, aos quais tinha acedido de alguma forma. Sentamo-nos à mesa da sala de jantar, exatamente onde Ricardo tinha instalado uma das melhores câmaras, com um ângulo perfeito para captar tudo. O falso doutor abriu a pasta e tirou vários papéis. Então, esta é a procuração. Muito simples, muito direta. Apontou para o texto com uma caneta. Aqui, a senhora autoriza a Vanessa Cristina Medeiros a agir em seu nome em todas as questões legais, financeiras e imobiliárias. Ela poderá vender propriedades, movimentar contas bancárias, assinar contratos, tudo o que for necessário para cuidar dos seus interesses. Cuidar dos meus interesses? Era assim que chamavam ao roubo agora? Tudo? Perguntei, fazendo a minha voz tremer. Mas e se eu quiser fazer alguma coisa sozinha? Ágata, poderá fazer o que quiser, interveio Vanessa rapidamente. Isto é só para a ajudar quando precisar, para lhe facilitar a vida. Facilitar a minha vida ou facilitar o roubo da minha casa? Peguei na caneta que o homem me ofereceu. As minhas mãos tremiam, mas desta vez não era fingimento. Era raiva. Uma raiva pura e ardente por estar a ser tratada como uma idiota, como alguém descartável, como um obstáculo a ser removido. Mas engoli a raiva e assinei. Assinei cada papel que ele me pôs à frente, sabendo que cada assinatura estava a ser gravada, documentada, transformada em prova contra eles. Pronto. O falso doutor bateu as palmas, satisfeito. Tudo certo, tudo legal. A partir de agora, a Vanessa pode agir em seu nome sempre que necessário. Tradução: sempre que ela me quiser roubar. Vanessa acompanhou-o até a porta e eu ouvi-os a conversar em voz baixa no corredor. Não consegui perceber tudo, mas apanhei fragmentos. Para a semana, comprador já confirmou. Assim que o dinheiro cair. O meu estômago revirou-se. Eles já tinham um comprador. Já estavam a planear quando iriam vender a minha casa.
Quando Vanessa voltou, estava radiante. Viu como foi fácil, Agatha? Agora não precisa de se preocupar com mais nada. Eu trato de tudo. Obrigada, disse eu, deixando a minha voz soar exausta. Acho que me vou deitar um pouco. Estou muito cansada. Claro, claro. Descanse. Ela já estava a pegar no telemóvel, provavelmente para ligar a alguém e comemorar o facto de me ter conseguido enganar. Subi para o meu quarto e tranquei a porta. As minhas mãos ainda tremiam, mas agora era de adrenalina. Liguei para Ricardo. Conseguimos. Foi tudo o que precisei de dizer. Eu vi. As câmaras apanharam tudo. Ágata, isto é ouro. Temos a confissão da intenção dela. Temos o documento falso, o notário fraudulento. Ela enterrou-se completamente. E agora? Agora, eu compilo tudo: as provas, os vídeos, os documentos. E depois? Depois temos de a confrontar. Não só a ela, mas também o Roberto. Ele precisa de ver tudo isto. O meu coração apertou-se. Roberto. O meu filho. Como iria ele reagir ao descobrir que a mulher que amava era uma mentirosa, uma vigarista, uma criminosa? Como iria ele lidar com a traição, com a manipulação, com o fato de ter sido usado como uma ferramenta para me prejudicar? Ele vai ficar destroçado, disse eu, e a minha voz falhou. Eu sei, mas ele precisa de saber a verdade, Ágata. E é melhor que seja agora, antes que seja tarde demais. Antes que ela consiga mesmo vender a sua casa ou causar mais estragos. Ele tinha razão. Eu sabia que sim, mas isso não tornava a perspectiva menos dolorosa. Nos dias seguintes, enquanto Ricardo preparava tudo, descobri algo ainda pior. Vanessa andava a roubar-me, literalmente. Eu tinha um pequeno cofre no meu closet, onde guardava algum dinheiro vivo. Cerca de 50 mil reais que Fernando tinha deixado para emergências. Eu raramente abria o cofre, mas naquele dia, algo me levou a verificar. Talvez intuição. Talvez apenas o facto de já não confiar em nada. O cofre parecia mais leve do que devia. Abri-o e contei o dinheiro. Faltavam 20 mil reais. 20 mil reais que eu tinha a certeza de que lá estavam há 3 meses, quando verifiquei pela última vez. Tive vontade de gritar, de descer a correr e confrontar aquela ladra, mas controlei-me. Liguei a Ricardo, fotografei o cofre, documentei tudo. Mais uma prova, mais um crime. Vanessa não estava apenas a tentar roubar-me. Ela já me estava a roubar. Como é que ela conseguiu abrir o cofre? Perguntou Ricardo. Não sei. A senha é a data de aniversário do Fernando. Talvez ela a tenha visto em algum documento. Ou talvez. A constatação atingiu-me como um soco. O Roberto. Ele sabe a senha. Deve ter-lhe a contado. O meu próprio filho tinha dado a senha do meu cofre à mulher que me estava a roubar. Tinha facilitado o crime. Tinha se tornado cúmplice sem sequer se aperceber. E tu? Já te perguntaste até onde vai a cegueira do amor? Até que ponto ignoramos o óbvio, porque dói menos do que encarar a verdade? Ricardo instalou uma câmara oculta apontada para o cofre, e no dia seguinte, apanhamos Vanessa em flagrante. Ela entrou no meu quarto. No meu quarto. Quando eu supostamente tinha saído para fazer compras. Foi direta ao closet. Abriu o cofre com a senha que Roberto lhe tinha dado e tirou mais 5 mil reais. Tudo gravado, tudo documentado. Ágata, já temos provas mais do que suficientes, disse Ricardo, quando nos reunimos no seu escritório 3 dias depois. Tentativa de fraude documental, falsificação de procuração, roubo, apropriação indevida. E o investigador encontrou mais coisas sobre o passado dela.
Ela tem mandados de captura pendentes em 2 cidades. É uma criminosa procurada. E o casamento? Com o Jefferson Tavares? Confirmado. Ela ainda é legalmente casada com ele. O divórcio nunca foi finalizado. O que significa que, se ela tentar casar com o Roberto, estará a cometer bigamia. Respirei fundo. Então, o que fazemos? Chamamos a polícia? Podemos fazer isso, ou. Ricardo hesitou. Ou podemos fazer algo diferente. Algo que garanta que o Roberto veja tudo. Que não haja forma de ele negar ou minimizar o que está a acontecer. O quê? Um jantar. Aqui, na sua casa. Você, o Roberto, a Vanessa, eu, o comprador da casa, o tal engenheiro Silva que ela trouxe naquele dia, o verdadeiro notário cuja identidade foi falsificada, e o Jefferson Tavares, o marido dela. Arregalei os olhos. Você encontrou-o? O investigador encontrou. Ele mora em Curitiba, e quando soube do golpe que a Vanessa estava a lhe aplicar, ficou furioso. Ele era mais uma de suas vítimas, e como nós, também queria justiça. Antes de desaparecer, ela esvaziou sua conta bancária, deixando um rastro de ruína. O desejo dele de vê-la atrás das grades era tão intenso quanto o nosso. A ideia tomou forma. Um jantar. Todos juntos. Todas as peças no mesmo tabuleiro, no mesmo lugar, para o checkmate final. Revelaríamos tudo. Apresentaríamos cada prova, exporíamos cada mentira e destruiríamos a fachada de Vanessa diante de Roberto, diante de todos. Isso vai devastar o Roberto, sussurrei, o peso daquelas palavras se alojando em meu peito. Eu sei, Ágata, mas ele precisa ver. Precisa entender a profundidade da manipulação, o quanto foi usado. Se apenas chamarmos a polícia, ele pode pensar que é uma invenção sua, um exagero nascido do ciúme. Mas se ele vir as provas com os próprios olhos, se ouvir da boca do próprio marido dela, se compreender a escala do golpe, talvez, finalmente, ele acorde. Fechei os olhos. A imagem de Fernando, meu falecido marido, veio à mente. Lembrei de como ele amava Roberto, nosso menino. Nosso filho, que se tornara um homem fraco, facilmente manipulável. Um homem que escolheu uma vigarista em detrimento da própria mãe. Mas ainda era nosso filho. E eu precisava salvá-lo, mesmo que para isso tivesse que destruí-lo primeiro. Marque o jantar, disse eu, com a voz firme. Vamos acabar com isso. Ricardo assumiu a organização com uma eficiência assustadora. Ligou para o engenheiro Silva, que, ao ouvir o plano, concordou imediatamente em participar. Ele também fora ludibriado por Vanessa e ansiava por justiça. Em seguida, contatou o verdadeiro tabelião, Dr. Carvalho, cuja identidade fora usurpada no documento que assinei. Coordenou com Jefferson Tavares, que pegaria um voo de Curitiba para São Paulo no dia do evento. Ricardo preparou uma apresentação completa. Provas, vídeos, fotos, documentos, áudios. Um dossiê irrefutável da vida criminosa de Vanessa. Enquanto isso, meu papel era o mais difícil. Continuar a atuar. Eu sorria para Vanessa, assentia quando ela reorganizava os móveis da minha casa, fingia não notar os cochichos com Roberto. Cada dia era uma tortura. Cada refeição, um exercício de autocontrole supremo. Mas eu aguentei, agarrando-me à certeza de que o fim estava próximo. E, finalmente, o dia chegou. Uma sexta-feira, ao cair da tarde. Convidei Roberto e Vanessa para um jantar especial. A desculpa. Queria agradecer por tudo o que haviam feito por mim. Celebrar a família. Teremos outros convidados, avisei, com uma casualidade ensaiada. O Ricardo vem e alguns amigos. Espero que não se importem. Claro que não, mãe, disse Roberto,
e a felicidade em sua voz era genuína. Uma pontada de dor atravessou meu coração. Ele não fazia a menor ideia da tempestade que estava prestes a desabar. Vanessa também pareceu animada, mas eu vi a cobiça brilhar em seus olhos. Provavelmente, imaginava que eu anunciaria a venda da casa, que lhe entregaria tudo de bandeja. A casa foi preparada como um palco. A mesa posta, a comida de um restaurante fino encomendada, o vinho gelando. Num canto discreto da sala, o projetor e a tela que Ricardo trouxera aguardavam em silêncio. Os convidados chegaram, um a um. Ricardo foi o primeiro, com sua pasta de documentos. Depois, o engenheiro Silva, que cumprimentou Vanessa com uma frieza cortante. Ela pareceu confusa com sua presença, mas disfarçou com maestria. Então, o doutor Carvalho, o verdadeiro tabelião, um homem sério de seus 60 anos, que a encarou com um desprezo mal contido. Quanta gente! Comentou Roberto, a surpresa evidente em sua voz. Mãe, o que está acontecendo? É uma surpresa, respondi, e minha voz quase falhou. Você já vai entender. Então a campainha tocou uma última vez. Eu mesma fui atender. Abri a porta e lá estava ele. Jefferson Tavares. Um homem alto, forte, na casa dos 40, com uma expressão de fúria contida no rosto. Senhora Agatha? Ele perguntou. Sim, você deve ser o Jefferson. Entre, por favor. Caminhamos juntos para a Oisela. No instante em que Vanessa o viu, a cor fugiu de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de pavor. Seus olhos se arregalaram e, pela primeira vez desde que a conheci, eu vi medo. Medo real e absoluto. Jefferson! Sua voz foi um sussurro fantasmagórico. O que. O que você está fazendo aqui? Roberto olhava de um para o outro, completamente perdido. Quem é esse homem? Jefferson abriu um sorriso, mas não havia humor nele. Era o sorriso de um predador. Eu sou o marido dela, o marido legal. Prazer em conhecê-lo, Roberto. Meu nome é Jefferson Tavares e eu sou casado com a Vanessa há 5 anos. Ou melhor, ainda sou casado com ela. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Denso. Sufocante. Roberto virou-se para Vanessa e eu testemunhei o exato momento em que o mundo dele começou a ruir. Do que ele está falando, Vanessa? Do que ele está falando? Mas Vanessa não respondeu. Permaneceu ali, congelada, os olhos arregalados, presa como um animal numa armadilha. E era exatamente isso que ela era: um animal acuado. E a armadilha, enfim, havia se fechado. O silêncio na sala era tão pesado que eu podia ouvir minha própria respiração. Roberto olhava de Jefferson para Vanessa e depois para mim, a confusão em seu rosto se transformando em um pânico crescente. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Sua voz saiu trêmula, desesperada. Mãe? Vanessa? Respirei fundo. Era a hora de meu filho encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Sente-se, Roberto, disse eu, e minha voz soou mais firme do que eu esperava. Você também, Vanessa. Todos, por favor. Temos muito o que conversar. Vanessa tentou se recompor. Via a atriz tentando retomar seu papel de noiva dedicada, de mulher inocente. Ágata, eu não sei o que é isso, mas deve haver algum mal-entendido. Sente-se, repeti, e desta vez havia aço em minha voz. Agora. Ela obedeceu. Jefferson sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância calculada, mas territorial. Roberto desabou na cadeira, o olhar perdido. Os outros convidados tomaram seus lugares, formando um júri silencioso.
Ricardo se levantou e ligou o projetor. A parede da sala se iluminou. Roberto, começou Ricardo, com a voz calma e metódica. O que você vai ver agora será difícil, mas é a verdade. E você merece saber a verdade sobre a mulher com quem vive. Do que vocês estão falando? Ele olhou para Vanessa, buscando uma negação, um refúgio, mas ela mantinha os olhos fixos na tela branca, como quem encara o próprio carrasco. A primeira imagem surgiu, uma certidão de casamento. Jefferson Tavares e Vanessa Cristina Medeiros. Data: 5 anos atrás. Status: ativo. Esta é a certidão de casamento dela com o Jefferson, explicou Ricardo. Como pode ver, o casamento nunca foi anulado. Vanessa ainda é, legalmente, uma mulher casada. Roberto virou-se para ela com uma rapidez violenta. Você é casada? Você é casada e nunca me contou? Roberto, eu posso explicar, começou ela. Mas a voz de Jefferson a cortou, afiada como uma lâmina. Explicar o quê? Que você fugiu no meio da noite depois de esvaziar minha conta bancária? Que desapareceu com 50 mil reais da nossa empresa? Que me deixou com uma montanha de dívidas? Empresa, repetiu Roberto, cada vez mais atordoado. Ela dizia que era designer de interiores, não é? Jefferson riu, um som amargo e sem alegria. Mentira. Ela fingia trabalhar comigo na minha construtora, enquanto desviava dinheiro e aplicava pequenos golpes. Quando descobri, ela já tinha sumido. A imagem seguinte: um boletim de ocorrência de Belo Horizonte. Acusação: apropriação indébita e falsificação. Status: foragida. Este é apenas um dos 3 boletins de ocorrência contra ela, continuou Ricardo. Em Brasília foi presa por falsificação, mas pagou a fiança e desapareceu antes do julgamento. E em Curitiba, além de roubar o marido, deu golpes em pelo menos 4 famílias. Roberto estava lívido. Eu via a negação lutar uma batalha perdida contra a realidade em seus olhos. Não, não pode ser verdade. Vanessa, diga que não é verdade. Mas Vanessa permaneceu em silêncio, os lábios comprimidos numa linha fina, os olhos faiscando de ódio e medo. Ricardo prosseguiu, implacável. Agora, vamos às provas que envolvem diretamente você, Roberto. E você, Ágata. Ele me lançou um olhar de compaixão. Sinto muito que tenha que passar por isso. O vídeo começou. A gravação da câmera da sala, no dia em que Vanessa trouxe o falso engenheiro. Minha voz ecoou. Você pensou que eu não me importaria de você vender minha casa sem me consultar? E a resposta dela, cristalina e cruel. Você é patética, Ágata. Essa casa vale uma fortuna e você fica aí se arrastando como um fantasma. Você já viveu sua vida. Agora é a nossa vez. Ouvi Roberto emitir um som estrangulado. O vídeo seguinte era ainda pior. Vanessa no meu closet, abrindo meu cofre, contando meu dinheiro com uma satisfação metódica, sem um pingo de culpa. Ela roubou 50 mil reais de você, mãe? A voz de Roberto era um fio quebrado. Ela roubou de você? Não só isso, disse Ricardo. E o próximo slide eram os e-mails. As trocas de mensagens sobre como me declarar incapaz, como forjar documentos, como vender a casa, antes que a velha percebesse. Roberto leu em voz alta, tropeçando nas palavras. O noivo já está pronto para assinar o que for preciso. Ele não entende nada de documentos mesmo. Seus olhos, cheios de uma dor profunda, encontraram os dela. Você, você me chamou de burro. Disse que eu era fácil de manipular. Roberto, ela tentou, mas ele ergueu a mão. Não, não fale. Não quero ouvir mais nada. A avalanche de provas continuou. As dívidas de Vanessa, a procuração falsa,
As conversas de WhatsApp com o falso médico, planejando dividir o dinheiro da venda da casa. 6 milhões para cada um, dizia a mensagem. A velha nem vai perceber. E quando perceber, já estará declarada incapaz. Ninguém vai acreditar nela. Foi então que meu filho se partiu. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Soluços profundos, devastadores, o som de uma vida inteira se estilhaçando. Vanessa tentou se levantar. Eu preciso ir embora. Isso é uma armação ridícula. Senta, ordenou Jefferson, e a autoridade em sua voz a fez congelar. Você não vai a lugar nenhum. A polícia já está a caminho. O rosto dela, se é que era possível, ficou ainda mais branco. Achou que sairia impune? Perguntou Ricardo. Você cometeu múltiplos crimes: tentativa de fraude, falsificação, roubo, sem contar os mandados de prisão em aberto. Você vai ser presa hoje, e desta vez não haverá fiança. Seus olhos desesperados varreram a sala, buscando uma rota de fuga, e pousaram em Roberto. Roberto, me ajude. Você disse que me amava. Por favor, não deixe que façam isso comigo. Mas Roberto não a olhou. Continuou chorando, o rosto escondido nas mãos. Você não o amava, disse eu, com uma calma que não sabia possuir. Ele era só uma ferramenta para chegar até meu dinheiro. Você usou meu filho, manipulou-o, transformou-o em cúmplice. Você destruiu nossa família por pura ganância. Sua velha ridícula. Ela explodiu, e a máscara caiu por completo, revelando o monstro por baixo. Você acha que é melhor do que eu? Acha que merece tudo isso? Eu mereço. É a minha vez. Você não merece nada, disse o Dr. Carvalho, a voz carregada de nojo. Você é uma criminosa. As sirenes soaram ao longe, aproximando-se. Vanessa saltou da cadeira, mas Jefferson a agarrou pelo braço. Não. Você vai encarar o que fez. 2 policiais entraram. Ricardo entregou-lhes o dossiê. Enquanto Vanessa gritava, chorava e se debatia, alegando ser vítima de uma armação, o policial mais velho tirou as algemas. Vanessa Cristina Medeiros, você está presa. Eles a algemaram ali, na minha sala de jantar. Ela gritou meu nome, gritou o de Roberto, mas nós apenas assistimos, em silêncio. Quando a levaram, um silêncio diferente tomou conta do ambiente. Roberto finalmente ergueu o rosto, devastado. Mãe, ele sussurrou, a voz de uma criança perdida. Eu, eu juro que não sabia. Eu me levantei e fui até ele. Segurei seu rosto entre minhas mãos, limpando suas lágrimas. Eu sei, meu filho, eu sei. Que tipo de filho eu sou? Ele soluçou. Um filho que foi manipulado. Respondi suavemente. Enganado por alguém muito experiente em enganar. Roberto, ela era uma criminosa profissional. A culpa não é sua. Ela era uma mestra na arte da manipulação. Sabia exatamente que fios puxar, que palavras sussurrar para te enredar em sua teia. Não, a culpa não foi sua. Foi, mãe. Foi minha. Eu devia ter enxergado. Devia ter te protegido. Devia. A voz dele quebrou, e o corpo cedeu ao peso da confissão. Ele se desfez em meus braços. E ali, eu não segurava um homem adulto, mas o meu menino, soluçando contra o meu peito, como não fazia desde os joelhos ralados da infância. Ao nosso redor, os outros convidados se retiraram em silêncio, um a um, deixando-nos com a nossa dor. Jefferson, antes de partir, apertou minha mão com força. Me desculpe por tudo que ela fez, senhora, e obrigado por me avisar.
Eu vou testemunhar. Ela não vai escapar desta vez. Ricardo foi o último a sair. Você foi de uma coragem imensa, Agatha. Fernando estaria orgulhoso. Quando a porta se fechou e ficamos a sós, Roberto e eu nos sentamos no sofá. A mesma sala onde tudo havia começado, onde vi Vanessa pela primeira vez, uma estranha em minha casa. Parecia ter sido em outra vida. E agora, mãe? A voz de Roberto era um fio, frágil e perdido no silêncio. O que eu faço? Não tenho emprego, nem dinheiro. Não tenho nada. Acabo de descobrir que os últimos 3 anos da minha vida foram uma farsa. Peguei em sua mão, sentindo o tremor que a percorria. Você recomeça, reconstrói, aprende e segue em frente. Mas como? Ele sussurrou. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Respirei fundo, reunindo a coragem para o que precisava ser dito. E Roberto, há mais uma coisa. Você não pode mais morar aqui. Seus olhos, já marejados, se arregalaram, cravando-se em mim com uma dor aguda. Está. Está me expulsando? Não, meu filho, eu disse, a voz firme apesar do aperto no peito. Estou te libertando. Levantei-me e peguei um envelope sobre a mesinha de centro. Lembra-se daquele apartamento em Pinheiros? O que seu pai e eu lhe demos na sua formatura? Lembro, mas eu o vendi para cobrir as dívidas. Não, eu disse, estendendo-lhe o envelope. Você tentou vender, mas eu não permiti. Pedi a Ricardo que interviesse. O apartamento ainda é seu, totalmente quitado. Em seu nome. É seu. Quero que vá morar lá. Mãe, eu não posso aceitar. Pode e vai. Mas sob uma condição. Você vai encontrar um trabalho digno. Vai se reerguer com suas próprias forças. Aprenderá a caminhar com os próprios pés, sem depender de mim ou de quem quer que seja. E quando se sentir pronto, quando souber que o homem que deveria ser finalmente despertou, então você voltará, não para morar, mas para me visitar, como meu filho e não como meu fardo. As lágrimas voltaram a encher seus olhos. Eu não mereço isso, não depois de tudo. Você é meu filho e eu te amo. Mesmo quando erra, mesmo quando me decepciona. Meu amor por você é incondicional. Mas amar não é permitir que você permaneça fraco. É te dar a força para crescer, mesmo que o processo seja doloroso. O abraço que ele me deu foi um misto de gratidão e desespero, tão forte que roubou meu ar. Me perdoa, mãe, por tudo. Eu sei, meu filho, e eu te perdoo. Agora vá. Vá e reconstrua sua vida. Torne-se o homem que seu pai sempre soube que você seria. Naquela noite, ele partiu. E pela primeira vez em 3 longos anos, a casa era só minha. O silêncio que se instalou não era o mesmo silêncio vazio e pesado que a morte de Fernando havia deixado. Este era um silêncio diferente. Um silêncio de paz, de força reconquistada. Um silêncio de vitória. Caminhei lentamente pelos cômodos, meus dedos tocando as paredes que Fernando e eu erguemos. E ali, no centro da sala, uma risada brotou do fundo da minha alma. Não era uma risada de alegria, mas de libertação. Um riso de alívio, de triunfo. Vanessa pensou que eu era apenas uma velha senhora, frágil e fácil de manipular. Ela subestimou minha força, minha inteligência, minha determinação. Ela se esqueceu de que as mulheres da minha geração não chegaram onde estão por serem delicadas. Nós aprendemos a lutar. E quando a luta exige, nós também sabemos jogar sujo. Os meses que se seguiram trouxeram a justiça. Com o arsenal de provas que Ricardo reuniu,
O destino de Vanessa foi selado: 8 anos de prisão. Paralelamente, Roberto iniciava sua própria reconstrução. Terapia, um novo emprego em marketing. Não era o dos sonhos, mas era honesto. Era dele. A cada domingo, em nossos telefonemas, eu ouvia sua voz ganhar firmeza, sentia meu filho ressurgir das cinzas, mais forte, mais sábio. Exatamente 1 ano após aquele jantar que mudou tudo, Roberto bateu à minha porta. Trazia flores nas mãos e uma gratidão imensa nos olhos marejados. Eu vim agradecer, disse ele, a voz embargada, por me salvar, por não desistir de mim quando eu mesmo já tinha desistido. Almoçamos juntos, rimos, lembramos de Fernando. E quando ele se foi, não havia mais o peso da dependência, apenas o amor. Um amor verdadeiro e saudável, de filho para mãe. Hoje, quando percorro estes corredores, não vejo as sombras da traição. Vejo o santuário onde reencontrei a minha força, onde aprendi que a idade não é fraqueza, mas sim uma armadura, onde provei que ser subestimada pode ser a sua arma mais poderosa. Vanessa se achava uma grande jogadora, mas esqueceu que eu já estava neste tabuleiro há uma vida inteira. E neste jogo, a experiência sempre vence a juventude. Às vezes, à noite, sento-me na varanda, observando os jacarandás que Fernando plantou. As flores roxas insistem em brotar, ano após ano, lindas e resilientes. Como eu. Como esta casa. Como esta vida que construí e que ninguém jamais me tirará. E se você, que me ouve, está passando por algo parecido, se alguém tenta diminuí-lo ou tirar o que é seu, lembre-se desta história. Lembre-se de que dentro de você existe uma força que talvez nem conheça e que, quando necessário, você também sabe como lutar. Se esta jornada ressoou em você, se despertou algo sobre força, família ou recomeços, leve-a contigo. Porque às vezes, a história de outra pessoa é exatamente o que precisamos para recordar o nosso próprio poder. E nunca, jamais, subestime uma mulher que já viveu o suficiente para saber exatamente quem é.